fazer aqui uma pequena revisão, a epilepsia genética, né? O quadro genético da epilepsia com convulsões febris plus, alteração eletrocefalográfica no começo é nenhuma, no período intercrítico, no eletro que a gente vê no ambulatório. Só que esse quadro ele começa com convulsões febris e depois vai evoluindo quando é febril plus, não é? E depois começa a apresentar crises afebris e crises febris e afebris, depois só afebris. E você tem um espectro dessas patologias genéticas de crise febril plus, né? O G aqui é de genético. Você vai ter convulsões febris típicas, crises com febre ocorrendo após os 5 anos de idade, epilepsia mioclônico-astática, síndrome de Duze, epilepsia mioclônica grave, síndrome de Dravet, que seria o quadro mais grave desse espectro aqui da epilepsia com convulsões febris plus, né? O G, como eu falei, é genético, e você vai ter mutações genéticas associadas com esse quadro. A gente vai ver que associado a essa mutação aqui, ó, mutação do gene SCN1A, você vai ter também outros tipos de epilepsias que a gente pode chamar de epilepsia idiopática, ainda é autorizado o uso desse termo, epilepsia idiopática, mas que são epilepsias genéticas, que são, por exemplo, aqui a epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil, a epilepsia generalizada com crises convulsivas somente. Tem aqui, ó, a epilepsia com crise febris plus, Dravet, Duze e epilepsia generalizada com discinesia paroxística. Então são quadros em que você vai ter associação de, incluindo, né, essa alteração gênica aqui, que está relacionada com os canais de sódio. Então a síndrome de Dravet começa de 6 a 15 meses de idade e muitas vezes desencadeada por febre. Você vai falar, mas por que você está falando isso aqui? Vamos logo para os eletros. Mas pessoal, que olha, vocês vão ver muitas crianças com EEG normal que vem encaminhada para você com crise febril. Então a gente aprende nos manuais todos que para paciente com crise febril não se pede eletro. Entretanto, uma crise febril, ela pode ser um preâmbulo, por exemplo, de um Dravet ou de um Duze. Ela pode ser. Por isso que quando o colega mandar para você, para o laboratório de eletro, uma crise febril, você não tem que ficar horrorizado, chocado com aquilo e nem achar que o sujeito sabe pouco. Muitas vezes ele sabe mais do que a gente, né? Porque justamente ele está imaginando a possibilidade de ocorrer um quadro desse numa crise convulsiva febril. Então no Dravet, por sua vez, você vai ter vários tipos de crise, né? Generalizada, hemiclônica, mioclônica, atônica, focal, descognitiva, estado de mal convulsivo, etc. Por isso mesmo é que o EEG ele é variável. Ele pode ser normal no começo, mostrar umas pontinhas focais, posteriormente aparecem pontas multifocais, complexo ponta-onda generalizada. Então o Dravet entra naquele grupo. Se perguntarem para vocês numa prova, o Dravet é uma epilepsia generalizada ou focal? Você vai dizer, entra naquele grupo das epilepsias que elas não são classificadas nem como generalizada, nem como focal. Não se sabe, né, se é generalizada ou se é focal. O desenvolvimento da criança é uma criança que no começo é normal, né? E depois que as crises se iniciam, ela vai tendo uma perda cognitiva. E muitas vezes aqui uma evolução desfavorável. O quadro se estabiliza após os 5 anos de idade. Sempre lembrando, então, que existe, nos casos dessas epilepsias mais graves, nos casos, muitas vezes, de epilepsias com febre que evoluem mal, isso aí você tem que colocar, são comentários, às vezes, pontuais, que você pode passar para o colega que está solicitando o exame para você. Então, por exemplo, vamos pegar a síndrome de Dravet, ou mesmo a possibilidade também com essas outras epilepsias febris geneticamente determinadas, que você tenha justamente essa mutação aqui, SCN1A, que leva ao comprometimento dos canais de sódio.
que é que implica isso aí? Implica que se você der antiepiléticos para criança que envolvam, né, a modulação do canal de cálcio, canal de sódio, essas drogas antiepilépticas, você pode piorar o quadro clínico da criança. Então, como eu falei para você já, eu não comento o tratamento aqui, nós estamos para ver eletro, mas geralmente na historinha tua técnica vai colher, né? A criança teve crises convulsivas febris e o colega deu carbamazepina para ela e a criança está piorando. Então você tem que colocar para o colega, olha, crises convulsivas febris podem indicar um espectro ou de síndrome de Duse ou de síndrome de Dravet, que tem correlação com a mutação do gene SCN1A, e essas epilepsias, elas podem, se a criança estiver tomando esses medicamentos aqui, ela pode piorar clinicamente. Então isso tem que ser colocado, se você ficar tímido de colocar isso no laudo, né? Porque o que é que se diz no laudo? Não se comenta, geralmente, diagnóstico, não se comenta síndrome, não se comenta nada. O laudo clássico você só descreve ponta onda e acabou. Nós preferimos a abordagem do Panayotopoulos. Você vai tentar, você pode no começo descrever só a ponta onda e depois, quando você pegar mais taco, né, quando você tiver mais íntimo dessas síndromes, tiver mais afeito a elas, daí você pode comentar esses quadros também. E pode comentar com o colega que realmente piora, né? Pode piorar com alguns medicamentos. Nós vimos a síndrome de Duse também, 1 a 2% das epilepsias na infância. Primeira aparição entre 7 meses e 6 anos de idade. E a criança ela tem também um desenvolvimento normal antes das crises. A atividade de fundo no início é normal. Então, se você tiver uma sugestão de uma síndrome de Duse, você pode falar para a pessoa, olha, o eletro algumas vezes é normal no começo. Depois começam os sintomas, a atividade de fundo fica lenta. E depois normaliza ainda, depois que as crises param. O EG interectal vai mostrar o quê? Salvas breves, atividade ponta-onda, poliponta-onda, 2 a 4 Hz. E olha só, 1/3 dos pacientes tem história de convulsão, incluindo crises febris plus. Crises febris plus. Aqui tem para vocês aqui vocês entrem nesses links, tem aqui uns artigos muito interessantes para vocês fazerem a revisão, né? É tudo gratuito, isso aqui vocês podem entrar, cola no browser, entra ali, pega o artigo para você.